Voltamos para o quarto e último bloco da nossa aula de hoje. Tá? Fazendo um pequeno remake, eu estava falando para vocês antes do artigo 46 das pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade. Só fazer um lembrete para a gente pegar e ter uma linha contínua de abordagem. Lembrando que a pena de prestação de serviço à comunidade é a pena aplicável a condenações superiores a 6 meses de pena privativa de liberdade. Tá? Lembrando que é quando se atribui tarefas ao condenado, junto a entidades sociais, escolas, hospitais, orfanatos, etc. Tá? Bom, lembrando também que nós falamos que a carga horária não pode atrapalhar a atividade profissional do camarada, da cidadão e da cidadã. Tá? Ou seja, vão ter que achar um local que ele possa cumprir a pena num horário que não atrapalhe o seu trabalho normal. Ok? Que também vai se observar a questão das aptidões. O camarada, ele é pintor. Bom, então vamos pegar ele, tá, a entidade tal precisa que pinte uma sala lá do orfanato. Então ele vai cumprir a pena dele lá. Tá? Em ele não sabendo fazer nada, sendo uma ameba, me desculpe aqui, ele vai varrer um pátio. Tá? Não que varrer seja a questão de ameba, mas ele vai ter que fazer alguma coisa. Em não tendo aptidão nenhuma desse tipo, porque assim, ó, daqui a pouco, vamos pegar outro exemplo aqui, para ficar mais claro. O cidadão é... como é que eu vou dizer para vocês? O cidadão é psicólogo. É um psicólogo, aquela coisa toda. Bom, meu amigo, tu é psicólogo. A escola tal está precisando muito de uma hora por dia, por semana, e seja para falar com os alunos, palestra sobre os alunos de um psicólogo. Portanto, tu vai cumprir tua pena lá na escola tal, fazendo palestras para as crianças, tá? Gratuitamente, lembrando que não tem remuneração nenhuma, porque trata-se de uma pena, tá? Bueno, entrando no último bloco, o que nós vamos abordar no último bloco, antes das questões concursais? Artigo 47. O que diz o artigo 47? O que nos traz o artigo 47? Interdição temporária de direitos. Pessoal, lembrando que nós continuamos falando das penas restritivas de direito que fazem a substituição em determinadas situações das penas privativas de liberdade. Quais situações? As situações que eu falei no bloco anterior. Perfeito? Vamos lá. O que diz o artigo 47 que nós temos que abordar? Interdição temporária de direitos. As penas de interdição temporária de direitos são proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Ou seja, proibição do exercício de cargo, tá? Ele pode não poder mais exercer o cargo por um determinado período de tempo. Tá? Se tiver uma função pública, pode ter ela também suspensa por de tempo, ou se tiver algum mandato eletivo, vereador, prefeito, pode ter essa questão proibida, tá? Pelo tempo que tem a pena a ser cumprida. Segunda opção, proibição de exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial de licença e autorização do poder público. Em determinadas situações, a profissão que o cidadão que veio a ser condenado cumpre, tá? Ela que precisa de uma habilitação especial ou licença do poder público vai ter que ficar suspensa para o cumprimento da referida pena. Ele não vai poder, nesse período de tempo, exercer a respectiva profissão ou atividade. Inciso terceiro, a suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Dependendo da condução, da situação, ele vai ter, causou um acidente de trânsito, um crime de trânsito, algo do gênero, ele pode ter suspensa a autorização de dirigir, tá? Ou habilitação. Então, é uma possibilidade de condenação. Inciso quarto, proibição de frequentar determinados lugares. Ele pode ter retirado o direito de frequentar boates, casas noturnas, que se é a mesma coisa, estabelecimentos com tanto X número de pessoas, enfim, etc, etc. Pode ter esses direitos limitados até o período que se configure o cumprimento da condenação na pena restritiva de direito. Porque o nome já diz, restritiva de direito. Não é um direito nosso ir e vir, não é um direito nosso frequentar uma casa noturna? Mas se eu tiver cometido um crime e se eu tiver sido beneficiado pela substituição da pena restritiva de direito, da pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, eu vou ter uma perda dos meus direitos, temporariamente, mas vou ter. Tá? E o inciso 5 diz o quê? Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Também pode ter, por um período determinado da pena, proibição de participar de qualquer concurso, avaliação ou exames que envolvam questões públicas. Tá? Essa é a abordagem do artigo 47. Além disso, continuamos
com uma análise ainda acima do artigo 47. Quando eu falo da questão específica, tá, da proibição do exercício de cargo, nós também estamos falando, lembrando aqui, que o camarada, por exemplo, que ele é condenado e ele tem um cargo, não é direto, ele não é concursado da prefeitura. Ele é um CC, o cargo de confiança, por exemplo. Ele se enquadra na mesma situação. Tá? Na mesma situação. Por quê? Porque ele está exercendo uma função pública. Independente se ele é concursado, independente se ele é cargo de confiança nomeado. A partir do momento que ele é nomeado, ele está representando a instituição pública. A única diferença é o regime de trabalho ao qual ele é vinculado ao poder público. Tá? Eu queria fazer essa observação com vocês. Tá bom? Outra pena restritiva de direito, a limitação de final de semana. Professor, vamos cortar o final de semana no meio? Não, pessoal. O que se trata? Isso está onde para pegar o gancho? Artigo 48 do CP. O que diz o artigo 48 do CP? A limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados, aos domingos, por 5 horas diárias em casa do albergado ou estabelecimento adequado. Pessoal, então a limitação do final de semana é na obrigação, isso é um acordo firmado em juízo, que o cidadão vai ter que, aos sábados e domingos, não é só sábado e não é só domingo, sábado e domingos, durante 5 horas, cumprir em casa do albergado ou estabelecimento adequado. Mas como estabelecimento adequado? Na cidade que não tiver casa do albergado, vai existir o local tal, vai ser na delegacia daqui a pouco, vai ter que estar na delegacia, ficar lá X período de tempo. Ou algum local devidamente regrado pelo poder público. Ele vai ficar lá 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, tá? Cumprindo a pena de restritiva de direito de limitação de final de semana. Tá? Esse foi o artigo 48. Ainda no 48, nós temos o parágrafo único, que traz uma observação interessante, que diz o seguinte: durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos, palestras ou atividades educativas. Ou seja, nessas 5 horas que ele vai ficar no sábado e nessas 5 horas que ele vai ficar no domingo, ele pode ter submetido ou impetrado, digamos assim, a efetivação de cursos, palestras ou atividades educativas. Tá? Isso vai ficar a critério de quem estipular o modus operandi desse cumprimento. Tá? Bom, e como vai se dar para saber, professor? Mas se o cara não apareceu? Ele foi sábado ou foi domingo? Ele não foi sábado, ele foi domingo, não foi sábado, mas daí foi domingo. Ou vice-versa. Como é que vamos fazer isso? O estabelecimento a qual foi destinado para ele cumprir a pena, bom, ele vai cumprir a pena na casa do albergado de Sobradinho, por exemplo. Bom, como é que vai se dar esse controle? Como é que vai se efetivar isso aí? Tá? O estabelecimento, a casa do albergado, vai encaminhar mensalmente ao juiz da execução, que foi quem determinou a pena vai ser cumprida no lugar tal, no dia tal, hora tal. E vai ser encaminhado pelo estabelecimento mensalmente ao juiz da execução um relatório sobre todo o andamento e o aproveitamento do condenado. Se ele cumpriu todos os dias, se ele chegou certo, se ele saiu certo, se ele não faltou, tá? Isso tudo vai ter um acompanhamento para efetivamente poder dar a condução perfeita ao cumprimento da pena ou não. Tá? Observação importante. Tá, pessoal? Aqui fechamos o artigo 48 e fechamos a parte das penas restritivas de direito, que faz a substituição da pena privativa de liberdade em situações especiais. Tá? Eu trouxe agora para vocês 2 questões concursais sobre esse tema, esses temas finais que nós abordamos. Tá? Lembrando que nós falamos na primeira aula, e vamos seguir sempre assim, vamos sempre trazer questões de concurso de exame da ordem, questão de concurso de delegado, promotor, etc., para que possamos tirar um pouco da videoaula, tirar um pouco do contexto didático e trazer para a prática. Por que para a prática? Porque as questões de concurso nos fazem tentar encaixar o que nós falamos aqui, o que vocês têm nos slides, nas questões de concurso. Tá bom? Vamos lá, para a primeira questão. Qual é a chamada da questão? As penas restritivas de direito, que nós falamos agora, não substituem as penas privativas de liberdade quando? Então a questão está nos afirmando que está perguntando quando não substitui. Tá? Tem uma opção que não substitui. Vamos lá. Assertiva A. O réu não for reincidente em crime doloso. Veja bem. Veja como é fácil a gente se confundir. O que a questão pede? A pena restritiva de direito não substitui a pena privativa de liberdade. Então, quando não dá para substituir?
quando o réu não for reincidente por crime doloso. Tá? Não, nesse caso dá para substituir. Não daria para substituir se ele fosse reincidente em crime doloso. Portanto, a assertiva A está correta. Assertiva B, a pena privativa de liberdade não for superior a 4 anos. Falamos no início lá. Pode substituir quando a pena não for superior a 4 anos. 4 anos ou menos. Tá? Então tá certo, assertiva B. Assertiva C, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Perfeito. Só vai poder substituir a pena privativa de liberdade pela assertiva de direito quando o crime não for com violência ou grave ameaça. Em isso ocorrendo, esquece a substituição. Não tem como. Então a assertiva C também está correta. Então, por óbvio, a assertiva C marcada como errada vai ser a D e nós vamos ver agora por quê. O que diz a questão? A pena privativa de direito não substitui a pena privativa de liberdade quando o crime for doloso. Não, está errado. Não substitui, tá? Se for culposo. Quando for culposo. Volto a dizer para vocês. A pena restritiva de direito não substitui a privativa de liberdade quando o crime for doloso. Tá? Então, se o crime for doloso, não substitui. Tá? Só vai substituir efetivamente quando for culposo. Por quê? Lembrando vocês, tá? Talvez eu tenha feito confusão aqui na explicação, vou fazer de novo. Quando o crime for doloso, existiu a intenção de cometer o crime. Existiu a intuição, a execução e a finalização da vontade de cometer o ilícito, da vontade de infringir a lei. Portanto, nós não temos como beneficiar um criminoso com a substituição da pena privativa da pena restritiva de direito se ele foi um criminoso convicto, se ele foi um criminoso intencional, se ele cometeu o crime querendo um resultado nefasto. Tá? Então, a pena restritiva de direito não substitui a pena privativa de liberdade quando o crime for culposo. Tá? Se for doloso, perfeito, substitui daí, tá bom? Pessoal, próxima questão, concursal, bem extensa por sinal, vamos lá. Essa é do exame da ordem FGV de 2016. A pena restritiva de direito, as penas restritivas de direito são prestação pecuniária. Aí diz lá tudo que da prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro da vítima e seus dependentes. Perfeito, tá certo. Perda de bens e valores consiste na retirada apenas de bens integrantes do patrimônio lícito do condenado, transferindo-os para o Fundo Previdenciário Nacional. Pessoal, aonde está o erro, aonde está o pega-ratão aqui? Vou ler de novo para vocês. Consiste na retirada apenas de bens. Não, lembra que nós falamos? Consiste na retirada de bens e valores. A chamada já diz perda de bens e valores. Portanto, a questão errada é a assertiva B, porque não é só de bens. Retira os bens e valores lícitos do condenado. Vamos ver por que a C e a D estão certas. Prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição de tarefas condenadas junto a escolas, orfanatos, etc. Perfeito, está certo. E a última D, limitação do final de semana, consiste na obrigação de permanecer o condenado durante 5 horas aos sábados e aos domingos, em casa do albergado ou estabelecimentos adequados e regrados pelo poder público. Portanto, a questão a ser marcada como errada é a questão B. Tá? Pessoal, por enquanto é isso. Tá? A aula de hoje nós terminamos aqui. Espero que tenham contribuído com essas videoaulas para vocês. Nos encontramos logo na sequência. Fiquem firmes, fortes aí. Um grande abraço e estou à disposição para o que for preciso. Forte abraço.